Muita gente olha para essa vida trabalhando, viajando, essa vida nômade e pensa, nossa, deve ser super legal viajar, visitar vários países, mas ninguém olha para o lado negativo disso e quase ninguém te fala quais são os pontos negativos disso. Você, sim, tem a vantagem de estar sempre se movimentando, porém, ao mesmo tempo, você perde uma coisa muito importante, que é a base. Você se sente deslocado porque você não chega a criar raízes. Toda vez que você começa a criar raiz, que você começa realmente a se acostumar a um lugar, você tem que viajar. Você tem que mudar, começar de novo. E depois de um tempo você percebe que você não está só viajando. Você está recomeçando de novo cada vez que você troca de país. Então é meio que inevitável, né? Principalmente para nós brasileiros, quando a gente vê muitos youtubers ou até mesmo vocês me vendo aí, que vocês pensem, nossa, que vida incrível, ele está visitando vários países, vários lugares diferentes, deve ser muito bom. Realmente é muito bom. Porém eu estou aqui para falar para vocês um ponto que ninguém te fala, que poucas pessoas vão falar. Os pontos positivos, claro, eles são muitos. Você tem uma vida melhor, você tem a possibilidade de juntar mais dinheiro, porque aqui na Europa você vai ganhar em euro, o poder de compra é maior, então consequentemente você vai ter essa possibilidade. Agora, ter uma vida mais ou menos como a que eu tô tendo ultimamente, que é, eu tô vivendo uma vida nômade, de meses em meses eu me mudo de país e vou para um lugar novo. Eu sempre tento buscar trabalhos com acomodação. Isso me possibilita juntar dinheiro mais rápido, porque como eu não gasto com aluguel, e esse é o maior gasto aqui na Europa, e também no Brasil, na maior parte do mundo hoje, é o maior gasto, isso me permite juntar dinheiro mais rápido. Então eu não diria que o problema é viajar, eu diria que o problema é nunca parar, cara. Eu não estou reclamando da vida que eu tenho, não estou dizendo que é uma vida ruim. Eu estou aqui para mencionar uma coisa que eu vejo poucas pessoas mencionando, que é justamente alguns pontos que eu vou tocar ao longo desse vídeo. As pessoas quase sempre associam esse estilo de vida só com liberdade, né? Elas imaginam aventura, novidade, acham que a sua vida é zero monotonia. Parece uma liberdade total, mas às vezes parece que você não pertence a lugar nenhum também. Você acaba conhecendo muitos lugares, mas não constrói raiz em nenhum lugar. E isso com o tempo começa a cobrar o seu preço. Então eu quero falar principalmente do custo invisível desse estilo de vida. O primeiro deles, basicamente, e é o mais importante, que é o que eu falei, é você não ter base. Viver sempre em função do próximo país, do próximo contrato, sabe, da próxima saída desse país, não conseguir criar essa sensação de esse é meu lugar, sentir falta de coisas simples. E eu tô falando do seu sofá, da sua TV, sabe, eu, por exemplo, eu adoro jogar videogame e o meu Play 5 tá aí na casa da minha namorada faz 1 ano e meio, cara. Que ele tá aí parado, encostado, acumulando poeira. Faz 1 ano e meio que eu não consigo jogar. Porque ele é grande e eu não consigo colocar ele numa mala e levar ele para os lugares aonde eu vou morar. Porque não compensa, é muito caro você pagar uma mala. Por exemplo, agora eu tô aqui na França e eu vim para cá, eu trouxe uma mala pequena, né? De 10 quilos e uma mala de 20. Porém, cabe só a minha roupa, cabe as minhas coisas. Eu tenho meu drone aí também na casa da minha namorada. E eu comprei o meu drone e pensei, poxa, acho que vai ser muito bom para fazer vídeos e tal, e mostrar uma perspectiva diferente dos países que eu visito. Porém, ele é grande,
é muito difícil de carregar, cada país tem uma regra diferente, então eu tenho que me adaptar a essas regras, eu tenho que... Muitas vezes tem países que eu preciso pedir permissão para poder voar esse drone, e isso basicamente no começo pode parecer muito empolgante essa vida, sabe? Essa empolgação de estar num país novo, de estar sempre conhecendo coisas novas, pessoas novas, mas depois de um tempo começa a cobrar um preço. Além da falta de base física, né, tem a base emocional, né? Então você acaba que não cria amigos. Você até faz amizade, você conhece pessoas, você tem conhecidos. Porém, assim que você começa a se ajustar ou ter aquele grupo, sabe? Fazer aquela amizade com um certo grupo de pessoas que muitas vezes são do teu trabalho, você tem que se mudar. Isso aconteceu comigo na Irlanda, por exemplo. Eu fiz muita amizade aí, porém depois que eu saí do país, você basicamente não é que você perde essas amizades, né? Você continua tendo contato, como eu tenho contato com essas pessoas que eu conheci na Irlanda, só que é diferente, né, cara? Um contato pelo WhatsApp de um amigo que você vê, que você se encontra para fazer churrasco, você sai, você viaja junto. Então, pode ter coisas que parecem bobas, só que com o passar do tempo essas coisas vão pesando, sabe? Porque você acaba, depois de um tempo, você sente falta até do que você nunca valorizou tanto. É como, por exemplo, alguns vídeos que eu mencionei, que como na Islândia eu estava muito isolado, eu sentia falta de um café que eu digo é sair para tomar um café, caminhar na cidade, sem ter que fazer nada, sabe? Não é só falta de um lugar, cara, é falta de continuidade, é falta de você realmente ter a sua base. Outra coisa que é muito ruim é não conseguir criar rotina. E eu sou uma pessoa, pelo menos, que eu preciso da minha rotina. E não conseguir criar rotina acaba não me prejudica, porque, por exemplo, eu gosto muito de treinar. Eu sempre treinei, fiz academia desde os 19 anos. E o fato de eu não poder treinar constantemente atrapalha meus ganhos. Por exemplo, agora eu tô me sentindo gordo, tô me sentindo fraco, porque faz mais de 5 meses que eu não treino. E quando eu vivia na Irlanda, eu ia em uma academia equipada, normal, né? Uma academia com vários aparelhos. E o que aconteceu é que agora não, né? Mas quando eu me mudei para a Islândia, eu fui para um lugar onde a academia aí era muito restrita, tinha poucos equipamentos e eu não podia treinar como eu queria, não tinha peso suficiente. E depois eu fui para a Espanha, fiquei um tempo na Espanha, aí fui de férias na Ásia. E tudo isso basicamente fez o meu treino parar. Aí agora a gente chegou aqui na França, a gente vai começar a treinar, tá indo numa academia. E depois que acabar a temporada aqui, começa tudo de novo. Então você também acaba que você não tem rotina. Então não é que você desista, né, das coisas que você está fazendo aqui. Esse estilo de vida, ele acaba interrompendo as coisas que você faz. Isso vale tanto para hobbies como para relacionamentos, rotina. E durante algum tempo você pode lidar bem com isso. Por exemplo, para mim sempre foi muito empolgante eu ir começar a viver em um país novo, ter essa euforia, sabe, de começar de novo, conhecer coisas novas, conhecer um país, uma língua diferente, costumes diferentes, a comida diferente. E existe um custo escondido, né? Porque, como eu falei, você junta dinheiro, mas não é só juntar dinheiro. E, por exemplo, na Irlanda eu perdi muito dinheiro porque a gente tinha um carro, a gente comprou um carro bom, e a gente teve que ir embora. O que que acontece? O seu carro ele perde valor, é como qualquer bem que você compra, né? E a gente comprou um carro que a gente pagou 5.000 euros e a gente teve que vender por 2.100 mais ou menos. Sem contar nos pneus que a gente teve que trocar, na manutenção que a gente teve que fazer. Aqui, por exemplo, na França, a gente comprou uma scooter para poder se locomover.
gente gastou entre a scooter e o capacete, a gente gastou 1.840 euros, mais o seguro anual, que são mais ou menos uns 300 euros. E por que eu falo que tem um custo financeiro? Porque quando a gente ir embora daqui, eu tenho duas possibilidades. Ou eu vendo ela, tento anunciar ela muito antes, para pelo menos tentar recuperar ou vender no mesmo valor que eu comprei, ou eu tenho que fazer um esforço logístico extremamente grande, que é levar ela para a Espanha. Só que viajando com uma scooterzinha, cara, de 125 cilindradas aqui do norte da França, onde eu tô, até Madrid, porra, são 1.600 quilômetros, entendeu? Dá para ir. Só que eu teria que despachar minhas duas malas, minha namorada teria que despachar as duas malas delas, a gente teria que levar um monte de equipamento. Caso a gente pegue chuva no meio do caminho, a gente ia ter que parar no meio do caminho para descansar, porque você viajar numa moto é completamente diferente de você viajar em um carro. Então, assim, existe esse conflito interno que ele é real, cara. Eu não odeio essa vida, mas também eu vejo claramente o que ela cobra, sabe? Eu entendo as vantagens, eu sei que um trabalho fixo tradicional me traria mais base, mas ele também me prenderia, porque eu teria menos férias, poderia ir menos para o Brasil, menos tempo com a família da minha namorada, menos mobilidade, porque um trabalho normal, comum, eu trabalharia 11 meses para ter um mês de férias. Então vira uma troca difícil, sabe? Não é que, tipo, eu não tô perdido, mas eu vivo sempre esse conflito entre a liberdade e a base. Mas a vida é assim, né, cara? Não dá pra você ter tudo. Toda escolha, ela resolve um problema e cria outro. Hoje eu ganho liberdade, dinheiro, mas perco estabilidade e continuidade. E a grande verdade é que eu não quero abrir mão da liberdade, mas também eu sinto o peso de nunca ter essa base. Esse tipo de vida te dá muito, mas também cobra. Então o que eu quero dizer basicamente é que assim, esse estilo de vida realmente te dá liberdade, só que não é um estilo de vida para todo mundo. Vai ter pessoas que vão se adaptar melhor e vão ter pessoas que vão ter mais dificuldade. Eu, por exemplo, que tenho uma filha no Brasil, que tenho o meu irmão, a minha mãe, que é basicamente o meu núcleo familiar, torna isso um ponto, torna na verdade esse conflito interno um pouco mais forte, porque ao mesmo tempo que eu quero estar presente, eu quero estar junto com a minha filha, junto com a minha família, aproveitar eles, eu sei que o que eu tenho, sabe, as coisas que eu construí aí no Brasil, uma escola muito boa que eu posso pagar para minha filha, a ajuda que eu dei para minha família, que eu continuo dando para minha mãe quando ela precisa de mim, eu sei que se eu tivesse aí seria muito mais difícil. E eu não conseguiria. Então, eu não sei se você que vive fora do Brasil e tem essa vida mais nômade, como você se sente. Deixa aqui nos comentários se com você é assim também, se você se sente assim. E também você que está no Brasil tem vontade de tentar essa vida, você pode falar para mim o que é que você vê que realmente são vantagens e o que são desvantagens, porque cada um tem uma perspectiva de vida, né, cara? Cada um vê as coisas de formas diferentes. Então, aquilo que às vezes é muito claro para você pode não ser tão claro para mim. Então, realmente, esse estilo de vida tem vantagens reais, mas não sem custo. E é importante falar isso para que as pessoas que estão em busca desse estilo de vida não criem expectativas grandes e se decepcionem depois. Um grande abraço e até o próximo vídeo.